estou gravando esse vídeo para tentar exemplificar melhor o que eu falei naquele áudio. Eu coloquei aqui as empresas Go no site Fundamentos, no site do Baster, e a empresa Petrobras, Petro 3 aqui, no site do Baster e no site Fundamentos. Analisando a empresa Go, acho que o Baster tem uma visão bem melhor, mais simples, né? Então, aqui tem as informações básicas da empresa, aí você vê, olha, uma coisa interessante, 11 mil pessoas investindo nessa empresa. Sócios, pessoas físicas, né? Pessoas físicas, 11 mil pessoas. 11.500 quase. Então, é uma empresa que ela vem crescendo a receita bastante. Todos os anos ela vem crescendo a receita, né? Mas se a gente olha aqui no lucro, ela, em praticamente 10 anos, teve 7 prejuízos. Os prejuízos vêm crescendo ao longo do tempo. 700 milhões, 1 bilhão, 4 bilhões, 2 bilhões. Então, uma empresa realmente que... Uma empresa realmente muito ruim para quem quer ser sócio. Não quer dizer que você não possa fazer trade. Você pode fazer trade nessa empresa, como pode fazer em qualquer outra empresa. Mas se você quiser ser sócio da empresa, aí você tem que procurar empresas que não deem prejuízo. Principalmente que não deem tantos prejuízos como essa daqui. E o patrimônio líquido praticamente já está no vermelho, né? Há 3 anos já. E uma dívida crescente, enfim, uma empresa realmente muito ruim para quem quer ser sócio. Isso se reflete porque a cotação segue os lucros. E ela estava dando lucro, aí começou a dar prejuízo bem forte. O que aconteceu na ação? Para R$70 foi para 70 centavos. Um pouquinho mais. Então, ela dá muito... A cotação caiu muito, né? Aí é aquilo que eu falei, se você está diversificado, se você tem 1% de Gol, isso não vai ser um problema, porque você estava sendo sócio aqui da empresa quando ela estava dando lucro, ela caiu, você perdeu aqui quase 100%, sei lá, 90% do seu valor investido, mas você perdeu 90% em uma ação. E você foi e vendeu a sua participação de 1%, então não tem problema. Você não perdeu muito. Outra coisa que eu quero falar é que, mesmo em empresas ruins, assim, como se pode ganhar muito, né? A pessoa comprou aqui a 6 e vendeu a... Cara, impressionante isso aqui. Ela comprou a R$6 e vendeu a 26. Então, um lucro aqui de 200, 300%. Aí depois a mesma coisa aqui, que agora o amigo do Alexandre do Espírito Santo estava falando, comprou a R$1 e agora está a 6. Enfim, se ganha muito dinheiro na especulação, mas o problema é que se perde muito também, então você tem que ter o controle de risco e não ficar em empresas que deem prejuízo. Se a gente for ver o fundamento, olha só, não é problema de receita, isso que é interessante. Receita ela tem muito, tá vendo? É má gestão mesmo. Ela tem muita receita, mas quando você vai para olhar o lucro, não tem lucro, só dá prejuízo. Mesma coisa com a Petrobras. A Petrobras é uma empresa difícil porque muita gente é sócia, olha só, quase 300 mil pessoas aqui no Brasil são sócias dessa empresa. E o grande problema é que essas pessoas aqui, elas têm uma participação muito grande na Petrobras. 50%, 70%, 80% do patrimônio todo dela está na Petrobras. Então, o emocional pesa muito, porque você perder aqui de 70 para R$7, perder 100% aqui, 90% de 1% do seu patrimônio, tudo bem, não vai afetar nada. O problema é você perder 90% de 90% do seu patrimônio. Aí realmente você perde muito dinheiro. Que eu conheço várias pessoas que perderam muito dinheiro assim, perderam 50 mil, 60 mil, 100 mil, investindo tudo em uma empresa só. Mas analisando a Petrobras, a mesma coisa. A empresa cresce a receita porque tem má gestão.
Então, ela é uma empresa que tinha muito lucro, bem forte, ó, bilhões de reais em lucro, e de uns 3 anos para cá, 1, 2, 3 anos para cá, só dá prejuízo, e o prejuízo vem crescendo, ó, 20, 30, 40 bilhões de reais. Então, é realmente uma empresa muito complicada. Ela tinha valor e perdeu valor. Então, a ideia é que você saia de empresas assim. Se a sua participação é muito grande, não precisa sair tão rápido, você pode sair aos poucos. Mas tem que aprender com os erros e não botar todo o seu patrimônio em uma empresa só. Então, por isso que é bom vocês que estão começarem com pouco, bem diversificado. Porque quando isso acontecer, vai ser 1%, 2%. E mesmo assim, não quer dizer que você precisa sair, né? Ela pode melhorar, mas a ideia é que, por exemplo, eu analisei essa empresa em 2012. Em 2012, o ROI dela, por exemplo, o retorno sobre investimento, né? Vinha 20, aí depois 18, aí depois 11, aí depois 10, aí depois 6. Pô, ela estava avisando, 1, 2, 3, 4, 5 anos, estava avisando que não estava perdendo, né? Não ia perdendo valor. E a dívida vinha aumentando. Vinha de 24, 40, 70, 60, 100. Então ela vinha aumentando. Mas até aqui ela era uma boa empresa. Só que de 2014 para cá começou a piorar muito. Eu diria que piorou aqui, ó. Aqui eu diria que piorou. Depois de 10%, assim. A empresa tinha 20% de ROI, caiu para 10%, então já ficou em alerta aqui. Aí eu aqui talvez botasse em quarentena. Depende muito, mas isso é muito subjetivo. Mas ou você bota em quarentena, ou você vende, você tem que ter a sua política. Mas a política principal é que não passe de 2, 5% do seu patrimônio, porque se você errar na época de colocar ou não a empresa na quarentena, se você errar, porque pode acontecer, que é muito... Ninguém sabe o futuro, né? Então, tá fazendo 20 bilhões de reais, você não vai falar que ela é uma empresa ruim, né? Mas se você errar nesse critério, pelo menos você não vai errar nesse critério. Quando ela realmente dá prejuízo e a cotação cair violentamente, vai cair violentamente em cima de 2, 3% do seu patrimônio. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Mais uma vez aqui, a Petrobras, uma receita crescente, é típico de empresas ruins, né? Receita crescente, mas quando você vai olhar o lucro, não tem lucro. Ela é uma empresa que vinha muito bem, mas aqui, ó, você percebe aqui que em 2012, ela vinha muito bem em 2012 aqui, já se poderia pensar o que está acontecendo aqui, talvez botar ela em quarentena, não comprar mais, né? Não precisa vender, mas não comprar mais. Aí aqui, quando ela começou a cair violentamente, você poderia vender e ir vendendo aos poucos. Sempre você entra devagar nas empresas e sai devagar nas empresas. Esses movimentos são melhores. E aqui o prejuízo é bem forte. Então esse é o vídeo que eu queria gravar para você e compartilhar com outras pessoas sobre essas duas empresas. Aqui a cotação, a empresa vinha bem, ó, cotação segue lucro. O lucro crescia, a cotação ia atrás. O lucro caiu, a cotação vem atrás. Mas não quer dizer que você não possa ganhar no trade aqui, né? Porque tem que sair de 13, 9 para 14, 6 para 14. Será que tem 100%, 100% aqui? A pessoa pode ter ganhado 1000% aqui nesse trade aqui. O problema é que trade não é para fazer com 100% do seu patrimônio, e sim uma parte pequena. E principalmente quando você já entender bastante, né? Por exemplo, uns 5, 6 anos de bolsa, bom, sei lá, 1 milhão de reais e tal, que você 5% do seu patrimônio seja um valor significativo para você fazer um trade, e um trade bem sucedido, né? Tem um trade ótimo, tem sair de 20 para 40, então 100% aqui, mais 100 aqui, uns 300, 400% aqui. Mas o sócio não pensa aqui, o sócio pensa de outra forma. Por exemplo, acho que ou tem dados.
É uma empresa que eu queria mostrar. Uma empresa que são dados bem interessantes, ó. Receita cresce sem parar e lucro também cresce sem parar. Então, essa é a ideia de... Essas são as empresas que a gente tem que ficar. Você entrou aqui em 2007, estava fazendo 500 mil, e agora está fazendo um bi. E é isso. E pagando dividendos, né? O verdinho, dividendos. Então, isso vai para sua conta. Muito bom, até mais.